Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Quadrados mágicos. Alguns autores acreditam que o quadrado mágico apareceu na Índia, surgiu na Índia, e outros acreditam que surgiu na China. A verdade é que existem manuscritos em forma de livro, que é os 9 capítulos da arte matemática, escrito 200 anos antes de Cristo, que é baseado numa lenda de um imperador chinês chamado Yu, que viu surgir do rio Ló uma tartaruga com marcas no seu casco. Então essas marcas com nós feito em linhas. E posteriormente, observando, ele viu que cada linha, cada coluna e as diagonais, quando somada, tinha o mesmo a mesma soma, o mesmo resultado, 15. E a partir daí, ela passou a ter um caráter místico e esotérico, porque eles veneravam a tartaruga como um animal longevo, e além desse caráter místico e esotérico, o quadrado ele possui muitas propriedades matemáticas. No ano de 950 depois de Cristo, também outros estudiosos encontraram na Índia, na região de Khajuraho, especificamente no templo de Parshivanatha, um quadrado mágico de constante mágica 34. É interessante observar aqui, essas fontes aqui é da Wikipedia, no quadrado que está, aliás, que está inscrito aqui numa pedra, a gente repara aqui um 10 aqui transcrito aqui também em algarismo arábico aqui moderno, e a gente vê daquela época, repara aqui que o 10 feito naquela época, você tem um e depois a representação aqui do 0. Então a gente tem aqui mais um elemento aqui que a gente pode observar como é que eram os números quando eles escreviam lá naquela época. No século XI, também na Índia, na região de Khajuraho, foi encontrado também em um templo um outro quadrado mágico, um quadrado mágico que, somado ao Loshu 19, a gente obtém aqui números cuja a dezena aqui é 20. E interessante nesse quadrado mágico é que na casa das unidades o número é 1 a menos aqui no Loshu. Então, por exemplo, eu tenho aqui o quadrado aqui 8, aqui no Khajuraho eu tenho 27. Então a casa das unidades é um número a menor. Isso para todos os números aqui dentro desse quadrado mágico que eu tenho aqui com a constante mágica 72. Aqui, como não temos uma foto, o interessante também era ver como é que está a representação do 0, passando aí quase mais de 200 anos, para ver se a representação do 0 era a mesma. Então essa é o diferencial. Para cada número aqui do Loshu, nas unidades aqui do Khajuraho, é uma unidade a menos. Aqui uma outra
representação aqui do quadrado mágico, né, no quadro Melancolia, né, do pintor Albrecht Dürer. É um quadrado mágico aqui 4x4, constante 34. É um quadrado que você somando aqui, né, os subquadrados, você tem o mesmo valor, né, além das linhas e das colunas e das diagonais. É um quadro também que tem informações embutidas, né, da própria execução da obra, né, e da vida aí do Albert Dürer. Umas aqui em referente à obra, que é o ano de 1514 que foi feito o quadro, também aparece aqui no quadrado mágico. Quer dizer, isso aqui é uma das, né, dessas informações, né, referente à obra e também referente à vida dele. Isso aí tem bastante aí aliás, tem bastante informação, né, em sites, né, mas aqui é só para dar um exemplo aí já da utilização, né, do quadrado mágico. E aqui dois exemplos de quadrados mágicos pitagóricos, né, um aqui do professor Elisha Scott Loomis, né, do livro Pythagorean Propositions, elaborado em 1900, e um da Royal Valley Hitch, né, uma editora inglesa de passatempos. Esse aqui é elaborado em 1930. O legal desses quadrados, quer dizer, além da técnica empregada para construir cada quadrado, né, foi pensado em construir os quadrados, né, para que a soma ou os quadrados, né, de cada termo, né, equivalessem a um termo do terno pitagórico. Nesse aqui do Royal Valley Hitch, né, a soma de todos os números de cada quadrado dá 174, né, e cada número dentro dos quadrados elevado ao quadrado e depois somados, né, eu tenho então cada termo de um terno pitagórico. Então aqui dois exemplos bem bacanas, né, de quadrados mágicos pitagóricos. E como não poderia faltar, aqui também é um exemplo aqui de quadrado mágico, né, com números primos. Interessante observar aqui, para dar o quadrado mágico aqui perfeito, né, em que a soma das linhas horizontais, verticais e diagonais, né, tem uma mesma soma, quer dizer, a constante mágica. Reparem que na construção desse quadrado, utilizar o número 1, né, que não é primo. Daí no site Os Fantásticos Números Primos, né, tem uma parte falando de quadrados mágicos com os números primos, né, onde eu faço aqui uma análise, né, desses quadrados com e sem o número 1. E como não poderiam deixar, né, o quadrado mágico imperar, né, criaram-se então, né, novos modelos aí, né, ou exemplos, né, baseado no quadrado mágico. Temos aqui o Sudoku, né, onde a gente tem que colocar os números nas linhas e colunas, né, em cada linha ou cada coluna ou diagonal não podem, né, ser repetidos. Os números têm que ser únicos. Aqui um exemplo aqui de hexágono, aqui de estrela e aqui de triângulo, né, e um exemplo bem simples que também está no livro aqui Tudo é Matemática, do professor Luiz Roberto Dante, né, se coloca nos quatro cantos de um quadrado 4 números, né, e faz outros quadrados inscritos. Por exemplo, aqui 8 menos 5 dá 3 e a gente coloca no meio, né? 8 menos 1 dá 7. E dessa forma, para cada lateral do quadrado vai se fazendo, né, a subtração até chegar em zero. É um exemplo aqui bem simples e prático.
Aqui um outro exemplo clássico de quadrado mágico, né, que é o quadrado Sator. É a partir, né, de uma frase, aqui está em latim, né, se coloca, né, as palavras dentro do quadrado e ele pode ser lido, né, da direita para a esquerda, de baixo para cima, e você, aliás, a frase tem o mesmo significado. E aqui um exemplo de quadrado mágico, né, utilizando a técnica palindrômica, né, de forma que a gente pode ler da direita para a esquerda, aliás, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo e de baixo para cima. E outras propriedades, né, matemáticas, né, que a gente pode extrair, né, do quadrado mágico Lohsu, né, é o conceito, aliás, são os conceitos aqui de números, números figurados. Por exemplo, 1 e o 4, né, um quadrado aqui com 4 pontos e 1, né, dois exemplos aí de números figurados quadrado. Né, o 1, né, como convenção, é um número quadrado, é um número triangular, né, é um número pentagonal e assim por diante. Temos também aqui dois exemplos de números oblongos, ou que formam a figura de retângulo, né, que é o 6 e o 8, né, e números aqui lineares, né, por exemplo, o 2, né, o 3, né, o 7 aqui, o 9 não está dentro de quadrado, mas ele forma um quadrado, né, mas está na forma linear. Né, o 5 também pode se formar um número linear, apesar que ele está dentro aqui, né, desse símbolo aqui da cruz. Né, então, alguns conceitos matemáticos aí, dentro do próprio quadrado mágico Lohsu. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar a fanpage Os Fantásticos dos Primos e também o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho estudos, textos, curiosidades sobre matemática e também um novo passatempo, Caça-Terno. E aqui também divulgo os livros de minha autoria: O Triângulo Retângulo, Os Fantásticos Números Primos, Estudo de Sequências Numéricas, Sequências Numéricas Mágicas, Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. Muito obrigado e até a próxima.